Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma videoaula para vocês explicando um pouco mais sobre a grande e famosa segunda lei de Ohm. Ok? Depois da primeira lei de Ohm ser uma lei tão especial no mundo da eletroeletrônica, que é a fórmula V igual a R vezes I, ou o famoso quem vê ri, a segunda lei de Ohm ela vai tratar para nós sobre a resistência elétrica de condutores, ok? Nos quais eles têm um famoso material, tem um comprimento específico e tem uma seção, tá? E está situado numa determinada temperatura, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quais são os itens muito importantes na hora de você calcular e entender um pouco da segunda lei de Ohm, tá? Primeiro deles, a resistividade. Resistividade, pessoal, é uma grandeza que mede o seguinte: é a quantidade de resistência que um material tem quando ele tem 1 metro de comprimento e possui uma seção de 1 milímetro quadrado. Ok? Então, por exemplo, quanto mais condutor é um material, menor a sua resistividade específica, tá? E quanto menor a capacidade de condução, mais resistente é o material. Por exemplo, o cobre tem uma resistividade, a borracha tem outra totalmente diferente, tá? E tudo isso é tabelado, ok, pessoal? Aqui à direita, tá bom? Tem uma tabela aqui para vocês darem uma olhada como a resistividade é tabelada, tá bom? Beleza, então a resistividade é uma coisa específica de cada material, é uma resistência específica, tá? L a gente vai usar muito, que é o comprimento do cabo que a gente está instalando. Bom, numa instalação elétrica predial, por exemplo, de acordo com aonde está o quadro de distribuição e os circuitos terminais de tomada, de ponto de iluminação, vamos ter comprimentos diferentes dos cabos. Então esses comprimentos vão ver que influencia bastante no cálculo da resistência elétrica dos condutores, tá? Outro ponto importante, que é a seção do cabo. Vocês também sabem que quanto maior a seção do cabo, maior a capacidade de condução de corrente, mais corrente elétrica consegue trafegar no cabo. E aí, o que será que acontece com a resistência elétrica se eu aumento a seção do cabo? Vamos aprender hoje. E qual é a influência da temperatura na parte de resistência elétrica de um condutor e na sua capacidade de condução de corrente? Vamos aprender tudo isso hoje, ok? Tudo isso é a famosa segunda lei de Ohm. Bom, pessoal, então, ó, Ohm, né, nas antiguidades, há muito tempo atrás, como que ele fez o experimento para criar a sua segunda lei? Ele fez o seguinte: pegou um condutor com um comprimento L qualquer, ok, que é dado em metros, de uma seção de 1,5 milímetro quadrado, por exemplo. E aí, mediu sua resistência e deu um valor R de resistência, ok? Um valor em ohms, ok, pessoal? E aí ele pegou um outro cabo com a mesma seção, por exemplo, 1,5 milímetro quadrado, tá tudo como exemplo. E aí o que ele fez? Ele duplicou o comprimento do cabo e realmente acabou medindo a resistência de novo. E ele chegou à seguinte conclusão: que dobrando o comprimento do cabo em metros, a resistência também duplicou. Ou seja, conforme ele ia aumentando o comprimento do cabo, a resistência dele ia subindo. Tá? Foi a primeira parte que foi uma das mais importantes da segunda lei de Ohm. Okay? Depois desse experimento, que quanto aumentou o comprimento, aumentou a resistência, ele falou, bom, agora eu vou deixar o comprimento desse cabo igual e vou mexer na seção, na área desse cabo. Ok? E aí ele pegou uma área com um valor A, mediu uma resistência R, um valor de resistência fixo. Quando ele dobrou a área e manteve o mesmo comprimento, ele viu que dobrando a área, a resistência dividiu pela metade. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência agora. Pô, o negócio está ficando interessante. E aí, para finalizar,
o penúltimo item falou o seguinte, que ele pegou dois materiais com o mesmo comprimento e com seções iguais, ok? Áreas iguais, por exemplo, 2,5 mm², tá? E 10 metros de comprimento. Só que um era feito de um material condutor e o outro era feito de outro. Por exemplo, cobre e alumínio. E aí ele viu que a resistência do cobre foi diferente da resistência do alumínio. Ou seja, de acordo com o tipo de material, se não fossem materiais iguais, a resistência certeza que teria valor diferente, tá? E para finalizar, o fator temperatura, ok? Ohm conseguiu detectar o seguinte, que quanto maior a temperatura, a resistência do material também sobe. Pô, se eu subo a resistência, o que acontece com a capacidade de conduzir corrente elétrica? Diminui, porque se eu aumento a resistência, diminui a corrente, diminui a condutância elétrica do material. E aí, se eu diminuo a temperatura, acontece o contrário. Aumenta a capacidade de condução de corrente de um condutor, tá? Então, subiu temperatura, subiu resistência. Diminuiu temperatura, diminuiu resistência. E ele pegou uma temperatura e definiu como padrão para a medição da resistividade, tá? Por exemplo, 20 graus Celsius, tá? Que é a temperatura universal para a medição da resistividade dos materiais. Ok, pessoal? Agora vamos transformar tudo isso numa fórmula matemática para poder calcular a resistência de um condutor. Bem, pessoal, depois de todas essas definições, agora vamos para a parte matemática da segunda lei de Ohm. Para você gravar muito fácil a segunda lei de Ohm, a parte matemática dela, é só você lembrar de um animal que às vezes não é muito bem quisto no nosso dia a dia, mas é a famosa pomba. Pomba, Rodolfo? O que a pomba tem a ver com a segunda lei de Ohm? Tem tudo a ver. A famosa pomba rola, tá? Que também é conhecida como rolinha, é aquilo que vai definir e fazer você lembrar a lei de Ohm para sempre na sua vida. Ok? Acredite, é exatamente isso. É a famosa pomba, Rho, que é a resistividade, L, que é o comprimento, e o A, que é a área do cabo, a seção transversal. Então, a famosa pomba rolinha, rola, é quem dita a fórmula da segunda lei de Ohm. Ok? Então, pomba, rola é a segunda lei de Ohm. É a forma mais fácil de você gravar até o fim da sua vida essa fórmula matemática. Ok? E pode ter certeza que você nunca mais vai esquecer. Tá? O que é Rho? É a resistividade do material. L o comprimento e A a seção. Então eu peguei aqui 3 cabos feitos de cobre. E olhando na tabela, você vê que a resistividade do cobre é 20 graus Celsius. É 0,0173 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Ok? Então, se o comprimento do primeiro cabo é 10 metros e a seção dele é um cabo para circuitos de tomadas, por exemplo, 2,5, tá? Qual que ficaria a resistência desse cabo? Muito fácil. Rho L dividido por A. Rho 0,0173, resistividade do cobre, vezes 10 metros dividido por 2,5 milímetros quadrados. Ok? Deu um valor de 69,2 miliohms. Que é a mesma coisa que 0,0692. Pô, Rodolfo, mas que resistência baixa. Vai dar muito baixa a resistência do cobre, porque ele é um ótimo, o que, pessoal? Condutor elétrico. E bons condutores têm baixíssima resistência. Tá? No segundo cabo, o que aconteceu? Dobrou o comprimento. Se eu dobro o valor que está multiplicando aqui em cima, eu dobro a resistência também. Foi a experiência que ele fez anteriormente, como eu mostrei para vocês. Se eu dobrei o tamanho do cabo, dobra a resistência. Vamos ver se isso é verdade? Então, ó, Rho, que é 0,0173, vezes 20 metros dividido por 2,5 milímetros quadrados. Pegou o número que deu aqui em cima, dobrou 138,4 miliohms, que ainda continua sendo uma resistência baixa. Tá, pessoal? Agora, o que aconteceu? Aumentou a seção transversal, ó, do cabo, a área dele. Foi para 10 milímetros quadrados. E o comprimento permaneceu 20 metros. Vamos ver o que acontece com a resistência? Pegando aqui, ó, 0,0173, que é a resistentividade do cobre. Se fosse outro material, seria outro valor, tabelado. Tá, pessoal?
vezes 20 dividido por 10 milímetros quadrados. Olha o que aconteceu com a resistência. Diminuiu drasticamente. Por quê? Porque subindo o número que está dividindo aqui na fórmula, se eu subir a área, se eu aumentar a área, a resistência diminui. Ok? E diminuiu bastante, foi para 34,6 miliohms, tá? Pô, Rodolfo, mas e se eu trocar para um material que é isolante, por exemplo, a borracha? O que vai acontecer? Dá uma olhada o que vai acontecer, pessoal. Se a resistividade da borracha é 10 elevado a 17, é isso mesmo, é 10 mais 17 zeros, é muito zero, tá? O que vai acontecer com a resistência desse último cabo aqui, ó, se ele tiver 20 metros e 10 milímetros quadrados de seção, se for feito de borracha? Imagine se esse cabo tivesse instalado na sua residência, tá, pessoal? 10 elevado a 17, que é a resistividade, vezes 20, que é o comprimento, dividido por 10, que é a seção em milímetros quadrados, 20 dividido por 10 dá 2. Então, é esse número vezes 2, que dá quanto? 20. Tá? 10 vezes 2, 20. Elevado a 17 ohms. 20 elevado a 17 ohms. Quanto que dá isso? 20 mais 1, 2, 3, 4, 5 até 17 zeros, pessoal. Olha a resistência desse cabo se fosse feito de borracha. Imagine se esse cabo fosse instalado na sua casa. A resistência dele seria tão grande que a corrente basicamente não existiria e nada iria funcionar. E por isso que todos os cabos usados para instalações elétricas têm que ser bons condutores. Porque se fossem isolantes, nada aconteceria na nossa casa, não acenderia as luzes, não funcionaria nada que você plugasse na sua tomada, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido então como funciona a segunda lei de Ohm. Isso aqui é feito com muito carinho para todos vocês. Deixe o seu like no vídeo se você gostou e se inscreva no nosso canal para obter as nossas atualizações. Comente, tire suas dúvidas e compartilhe com todos os seus amigos para a gente possa ajudar mais pessoas ainda. Forte abraço da Eletrônica Fácil, fiquem com Deus e até mais.